Começou. Esperar um pouquinho, o pessoal entrar. Poucos vai indo. O horário mudou também, é diferente. Que horas são aí, Simone? São 10 da noite. Olha só, viu? Essa hora é mais tarde do que a gente costuma terminar, geralmente. Não, mas tá super tranquilo para mim. É que geralmente a gente faz às 19, então aí já seria... Sim. Meia-noite. Eu ia ter que tomar um café antes de começar. Então vamos começar. Para quem não me conhece, boa tarde a todos. Geralmente é boa noite, hoje é boa tarde. Meu nome é Peterson, eu sou o presidente da Elo, um dos fundadores, né? E dando sequência, hoje encerrando a semana, né? Que nós temos uma semana seguida de lives sobre... para comemorar a Semana da Adoção. Nós já temos a honra de encerrar com as meninas parceiras do canal, do projeto Adoção Tardia, que já nós não adianta, a gente sempre andou junto de maneiras variadas, começando quando eu tinha, acho que eu tinha 14, 13 dias que eu tinha adotado o Lucas, foi a primeira entrevista que eu dei, foi pro canal Adoção Tardia, foram os primeiros vídeos lá. E também sobre esses vídeos que nós vamos falar um pouco hoje. Vou pedir para que as gurias se apresentem, assim, começamos com a Simone. Isso. Então tá, boa tarde, muito obrigada, Peterson, por ter nos chamado, para nós também é uma honra. A gente é muito fã da Elo, a gente tem essa parceria também de longa data, né, como tu mesmo falou. A gente tem aprendido muito com as lives, né, que você tem produzido, e a gente espera hoje continuar contribuindo, né, com a nossa perspectiva, né. Bom, quem eu sou? Meu nome é Simone, como o Peterson falou, eu sou fundadora do projeto Adoção Tardia. A minha formação é em design visual pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje eu faço mestrado aqui na Holanda, também na área de design, mas ele envolve um pouquinho de administração, um pouquinho de planejamento estratégico, e meu foco vai ser em como melhorar os processos, né, de desenvolvimento de políticas públicas e de serviços públicos. Talvez eu continue focada bem na questão dos direitos da criança e do adolescente, talvez eu vá expandir um pouquinho, né? Mas essa é a minha área de atuação hoje. Vai continuar assim, se depender de nós. Bom, então, boa tarde, né? Faço da Simone as minhas palavras. A gente fica muito feliz sempre em falar sobre esse assunto e sempre que nos chamam a gente vai. Então, meu nome é Melissa, eu faço parte da Adoção Tardia desde 2016, eu sou designer também, e também sou doutoranda em design pela URGS também, né? E na minha pesquisa eu estudo a contribuição do design para o serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, né? E aí, assim... resumindo, né, eu estou construindo, junto com profissionais dessas instituições e da rede de proteção, enfim, né, da criança e do adolescente, enfim, processos e práticas que possam trazer melhorias dentro desse contexto. Bom, e só complementando, né, porque as pessoas podem muitas pessoas nos perguntam, né, mas o que tem a ver design com acolhimento, com adoção, né? E a gente, diferente também das outras lives, a gente não tem uma formação em psicologia, em assistência social, e a nossa diferença divide outra área, né? É esse outro olhar, a gente consegue olhar para a adoção e o que a gente pode contribuir com a nossa experiência, né? E como que nasceu com a ideia do Adoção Tardia e o que tem a ver com a história de vocês, né? Isso que acho que é legal vocês contarem um pouquinho. Sim. Bom, tem uma parte que é muito conectada com a minha história pessoal. Eu sou eu sou de uma família de 5 irmãos, né? Sou do interior do Rio Grande do Sul. E eu fui adotada, assim, como toda história familiar de criança que foi adotada é bem complexa, então eu vou resumir, vou fazer algumas
cortes para não ficar muito longa, né? Então, eu sou de 5 irmãos. Dá para fazer uma live só disso. Eu vou ter que dar uma cortada. Então, de 5 irmãos, eu e os mais novos fomos adotados por famílias diferentes, em momentos diferentes. Eu fui adotada com 3 anos, um dos meus irmãos quando era bebê e outro quando tinha 7 anos. E eu tenho mais 2 irmãos que não foram adotados. Tem 3 aspectos que são importantes dessa minha trajetória. Uma que eu fui adotada em 92, então já existia o Estatuto da Criança e do Adolescente, então a minha adoção foi legal e eu sempre fui vista perante a lei com os mesmos direitos que um filho biológico. Então, para mim, isso é muito importante. Foi um grande avanço, né, para o Brasil ter o Estatuto da Criança e do Adolescente. Era novo ainda, né? Era novo, né? Super novo. De 90, né? De 90. Então, tive sorte ali que nasci no momento certo, né? O segundo aspecto que é importante frisar da minha história é que eu fui adotada com 3 anos, então eu era pequena, eu era menina, né? E eu também sou branca, né? Então isso, nos anos 90, tinha muito preconceito em relação à adoção de meninos e meninos negros, né? Continua tendo preconceito em relação a negros, mas diminuiu, né? Então teve alguns avanços. E o terceiro aspecto da minha história que eu sempre conto é que os meus irmãos mais velhos, eles não foram adotados, né? Principalmente o que era exatamente mais velho, um pouquinho mais velho que eu. Ele tinha 11 anos na época, e ele é a típica história da criança que era muito mais velha, não tinha nenhum interessado e foi para uma casa de acolhimento, permaneceu nessa casa de acolhimento até cumprir 18 anos, e hoje ele, depois disso, ele voltou a morar com a minha mãe biológica. Bom, quando eu me reconectei um pouco mais com a minha história, e hoje eu mantenho contato com os meus irmãos biológicos e esporadicamente com a minha mãe biológica, enfim, eu vou entrar nesse assunto mais adiante, era quando eu retomei a entender melhor a minha história, foi exatamente no meu último ano de graduação, e daí eu queria fazer muito um projeto que tivesse sentido, que tivesse uma conexão social, né? E foi aí que eu escolhi, eu vou fazer sobre adoção. E foi assim, em 2014, que eu participei de um grupo de apoio à adoção durante 1 ano. Foi lá no finalzinho que eu te conheci, Peterson. E foi assim que nasceu o Adoção Tardia, né? Com 2 vídeos como trabalho final de curso e depois deu continuidade. E eu acho que essa causa, ela conecta não só as pessoas que têm uma história familiar que envolve adoção, mas também tem o potencial de conectar outras pessoas. E eu acho que foi um pouco disso que a Melissa e todos os outros voluntários do Adoção Tardia viram, né? Se conectaram com a causa e entraram. E a gente gosta sempre de frisar, assim, né? Como a Simone falou, eu não tenho nenhuma conexão da minha história de vida direta com a adoção, né? Mas o próprio Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente e Convivência Familiar e Comunitária fala, né, da questão de ter um esforço conjunto para essa questão da conscientização e da sensibilização da sociedade, né, acerca, né, de se garantir esse direito, especialmente daquele perfil que é preterido geralmente pelos pretendentes à adoção, né? E aí acabei me envolvendo nessa causa junto. Vocês já se conheciam? De vista, dos corredores. O projeto que uniu também. Foi o projeto que uniu. Eu vi uma entrevista da Simone, na verdade, e aí, enfim, me sensibilizei, assim, com a história dela, e aí entrei em contato. Oi, tudo bem? Posso fazer parte? E aí fui entrando, assim, muito por acreditar, acho que nem a Simone. No assim. meu vídeo tu não estava ainda, né, Melissa? Não tava. Foi a família toda, né, Simone? Sim, muito por acreditar, assim, também, né? Quando a gente... Geralmente a ideia que se tem do design, no geral, está muito ligada com a questão de desenvolver marcas e produtos, né? E agregar valor estético, mercadológico, as coisas, e a gente vai um pouco por outra vertente, assim, né? De acreditar na mediação, na democratização da informação, na comunicação. Acho que tanto designers como comunicadores, a gente tem esse papel, assim, né? Um pouco de tentar... A lista, assim, né? Eu acho que...
saindo um pouco dessa vertente, assim, a gente acredita muito isso de levar a informação, de traduzir, sintetizar, ou permitir traduzir, né, de certa forma, permitir a visualização de uma informação que é complexa, criando uma narrativa que faça sentido para as pessoas, né? E aí eu acho que foi nesse momento que a gente se uniu, assim. Sim. E quando começou ali o adoção tardia, ou como tu estava pensando ali na primeira coisa, já existia alguma coisa nesse sentido, como tu citou lá o Plano Nacional, então alguma coisa que já desse essa visibilidade, ou alguma coisa nesse sentido, ou não existia nada? O que tu pensou de referência, assim? Sim, eu acho que coisa que tu achava ruim e vamos fazer de um jeito melhor, sei lá. Com certeza existiam práticas, e eu acho que até hoje tem muitas práticas excelentes de divulgação, de conscientização sobre adoção, né? Só que o Brasil também é muito grande, né? E a gente às vezes não sabe nem o que está acontecendo nos outros estados. E eu acho que eu fui muito inspirada pela dinâmica e pelo propósito dos grupos de apoio à adoção, né? Por eu ter participado por um ano e ter visto o quanto é rico, o quanto importante eram aquelas discussões, o quanto importante era aquela troca entre as famílias, eu pensei, tá, então como é que a gente consegue também levar um pouco dessas histórias que apareciam ali de forma natural para outras pessoas, às vezes que também estão em outras partes do Brasil, que vão conseguir acessar aquele conteúdo, não são do nosso estado, da nossa cidade, né? E também como conseguir que esse conteúdo também seja acessado depois, não só durante o grupo de apoio à adoção. E por isso, os primeiros vídeos, na primeira temporada inteira, foi entrevistando famílias que tinham adotado e sempre procurando famílias diversas, né? Para começar a quebrar com essas idealizações que a gente tem do que é uma família, né? E por isso já foi feita uma escolha o mais diversa, né? Com pessoas solteiras que tinham adotado, enfim, tentando expandir um pouco esse entendimento do que é família, e muito levando e tentando colocar de uma forma bem honesta, bem sincera, o que essas famílias estavam, qual era a motivação delas e quais os desafios que elas tinham passado, né? Também para não ser uma coisa, a gente discute muito para não romantizar demais, né, a adoção. E eu acho que essa foi a primeira grande decisão, assim, do projeto, né, de como nós seríamos. Eu acho que também eu acho que esse momento também, acho que ele casou perfeito, essa ideia de vocês do não romantizar, ele casou perfeito com a Elo, assim, eu acho que aí que a gente aconteceu, a magia aconteceu, porque é o mesmo pensamento, assim. Então, como lidar, como trabalhar esse tema, que é um tema lindo, romântico, mas sem pesar no açúcar. Exatamente. Né? Trazer o real, porque envolve muita responsabilidade, e aí acho que a gente já começa a entrar no tema das campanhas, que eu queria que vocês falassem um pouquinho, quer dizer, bastante, sobre essas campanhas e o que é o reflexo, porque a gente, hoje em dia, nós vivemos numa era aí que todo mundo é rede social, né? A gente até brinca, antes de fazer a certidão de nascimento, a criança já tem uma rede social em algum lugar aí. Então, hoje em dia, as pessoas fazem, né, perfis até para cachorro. Então, como que a gente... mas só que a gente não enxerga a responsabilidade disso tudo, né? De como a informação voa, assim. Então, sempre eu tive interesse de trazer esse assunto com quem também, com quem trabalha com comunicação, justamente por isso, assim, porque vocês o trabalho de vocês é mais voltado nisso, né? Era no início, pelo menos. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dos projetos, e aí vamos até chegar aos dias de hoje. O que mudou, o que funcionou. Sim, total. A gente acha também muito relevante a gente falar sobre as campanhas, a gente até divulgou quando a gente decidiu parar com as campanhas, né? Mas, enfim, vou talvez começar explicando o que é uma campanha, né? Porque a gente tem os vídeos que entrevistam e contam a história das famílias, e a gente, por um tempo, desenvolveu campanhas de adoção, que eram basicamente entrevistar adolescentes que estavam em situação de acolhimento, com a devida autorização judicial, com a devida autorização da equipe técnica. A gente produzia um vídeo em que os adolescentes contavam
um pouquinho da sua história, e no final se dizia, se tinha um contato ali para que interessados falassem com o fórum ou com o contato da cidade para uma possível aproximação e tal. É só um adendo, que né, geralmente nos procuravam, e primeiro foi assim, adolescentes que já tinham se esgotado todas as perspectivas de reinserção na família ou colocação em família substituta, né? E aí, nesse momento, como uma alternativa, né, entraram em contato conosco. E eu acho a nossa primeira campanha foi desenvolvida junto com o DNA da Alma, lá de Farroupilha, com autorização do Dr. Mário Maggioni, na época. E eu lembro que na época também não era algo que era 2015, desculpa. Ainda não era uma época que se desenvolvia campanhas para adoção. Tinha alguns casos, acho que em Pernambuco, mas não era algo assim muito comum. A gente conversou muito quais eram os benefícios disso e o que a gente tinha que tomar cuidado, e a gente acabou desenvolvendo. Ela foi uma campanha rápida, né? A gente gravou o vídeo, lançou antes do Natal e logo apareceu famílias interessadas. Uma foi feita aproximação e foi considerado um sucesso, porque ela está com essa família super bem adaptada, enfim. E eu acho que dessa experiência, foi uma experiência muito positiva. E daí também tem o lado ruim de tu fazer a primeira experiência e ela ser positiva, né? Porque acabou nos criando uma percepção de que, bom, a gente pode continuar fazendo isso nesses casos de adolescentes que já se esgotaram todas as outras oportunidades. Então, a gente enxergou isso como um caminho, porque... bom, se já se esgotou as outras oportunidades, por que a gente não vai contar a história deles, né? Então, era uma coisa que também nos envolvia, assim, então se esgotou, a gente não vai fazer mais nada, sabe? Então, foi isso um pouco da nossa motivação. Só que, ao longo das outras campanhas que a gente fez subsequentes, não teve resultados positivos, né? E para cada uma foram cenários bem diferentes, e a cada cenário dessas seguintes surgiram mais questionamentos entre nós do quais eram também o lado negativo de produzir campanhas, né? E eu acho que é isso também que a gente vai discutir, porque são muitos, né? São vários fatores. Né? E essas campanhas, Simone, como que elas chegavam até vocês? Vocês iam até vocês procuravam, ou os juízes, ou os magistrados, as pessoas que procuravam vocês para fazer essas campanhas? Como é que acontecia? O primeiro contato aí, porque entre uma ideia e funcionar, alguém tem que ir atrás de alguém. Sim, e eu acho isso bem importante frisar, que em nenhum momento a gente ia em instituições de acolhimento e ia lá e dizia, queremos fazer uma campanha desse adolescente, né? Porque completamente não pode partir da gente, né? Era sempre sem autorização, e até o entendimento de que adolescente, se ele está pronto ou não para uma campanha, não deve partir da gente. A gente não tem o conhecimento técnico, a gente não conhece a história daquela criança, então sempre vinha da demanda da equipe técnica ou do juiz. Né? O que a gente sempre ficou admirada com o cuidado que vocês tinham, sempre. Porque eu lembro que uma das campanhas até nós indicamos um psicopedagogo para participar junto com vocês, lembra? Que era o menino e tudo, para ter esse acompanhamento técnico junto, assim, e eu achei muito legal essa iniciativa, que não é o que a gente vê, às vezes, assim. Às vezes e é o risco, eu acho, como tu falou, da primeira experiência positiva, o risco da gente tornar isso como uma receita de bolo, né? Se deu certo, agora tudo vai dar certo, essa é a receita, vamos fazer para todo mundo. E cada história é única, né? Essa primeira campanha, e eu entrei logo, assim, que ela tinha acontecido, isso nos motivou muito, assim, não era a ideia inicial do projeto, mas a gente sentiu que a gente poderia fazer diferença, né, e contando essa história, dando visibilidade, né, para esses adolescentes que manifestavam o desejo de ser adotados, né, e, enfim, que tinham se esgotado as possibilidades, e a gente acreditava, assim, sabia que tinha um ônus, né, que tinha um risco, mas acreditava que o benefício de poder ter uma família era maior, né, e aí, claro, a gente sempre tinha um cuidado com
dele ser protagonista, né, dele escolher os temas que queria falar, dele, enfim, não revitimizar, não trazer uma perspectiva positiva, e por isso, assim, porque a gente acreditava que esse sistema atual, ele não da forma como não gerava empatia, né, que eles ficavam escondidos, isso nas nossas percepções na época, né, que eles ficavam escondidos atrás de um cadastro frio, né, enfim, até uma situação. Né? Essas iniciativas do Poder Judiciário, todas não existiam, tudo isso que existe hoje, né? Não, foi tudo, assim, bastante concomitante, assim, até eu lembro, na época, estava começando o Busca Ser, né, da iniciativa do TJRS aqui, que é uma iniciativa de busca ativa, enfim, para esses casos, né, e eu me lembro que a primeira vez que a gente viu, assim, e ele é uma tabela, né, que tem as iniciais, idade, sexo, se tem doenças, se tem irmãos, e aí eu me lembro que a gente viu essa tabela, assim, e a gente ficou super mexida, assim, né, de pensar, nossa, como é que uma vida se resume a uma linha de uma planilha, assim, né, e claro, que hoje a gente tem um entendimento diferente, a gente sabe que isso é para proteção, né, e aí, mas a gente acreditava muito nisso, assim, de poder dar esse espaço, né, e aí com a repercussão da campanha da Tayane, várias comarcas começaram a entrar em contato com a gente, né, para dizendo, a gente tem um caso aqui de um menino, uma menina, enfim, um grupo de irmãos. E aí foi assim que a gente seguiu fazendo as próximas campanhas. Vocês fizeram? Oi? Quantas campanhas foram? Então, teve a primeira e depois mais 3 campanhas, né? E aí, ao contrário da primeira campanha, todas elas enfim, tiveram uma repercussão, teve interessados, as crianças entraram em aproximação com famílias, mas acabaram retornando para o abrigo, então não se concretizou essa adoção. E foi aí... Oi? Foi só a primeira, então. Só a primeira. E aí, com isso, né, e claro, foi uma construção, né, foram alguns anos, a gente começou lá em 2014, 2015, e realizou campanhas até o início de 2019, e aí a gente começou, algumas coisas começaram a nos intrigar, assim, né, em relação às campanhas, enfim, da repercussão que tinha, a própria questão a gente começou a ver que envolvia muitos fatores, né, o sucesso das campanhas, ele estava, então, conectado com muitos fatores que estavam além do nosso alcance, né, e aí, claro, a gente talvez não tenha mencionado ali em cima que o nosso trabalho, por ser da comunicação, né, e a gente não ser originalmente dessa área, a gente é sempre muito rodeado de pessoas que, enfim, de profissionais da rede de proteção, a gente está sempre em grupo de apoio à adoção, a gente está sempre em simpósio, em ENAPA, e sempre se cercando desse conhecimento, né, e conversando com especialistas, assim, então, a partir da nossa observação e também de discussão com profissionais que trabalhavam na ponta diretamente, né, com as crianças e adolescentes acolhidos, a gente começou a questionar algumas coisas sobre isso, e aí é isso que a gente gostaria de falar, assim, hoje, né, e longe daqui a gente fazer alguma crítica a qualquer projeto, enfim, em específico, né, ou aplicativo. Eu entendo, e eu acho que quem conhece a Elo sabe que a gente até no início, como a gente estava surgindo, a maioria dos grupos fazem, então, né, o pessoal da Engage também sabe, que a gente não realiza a buscativa. E a gente paga um preço por ter a gente definir quem é a nossa identidade, como que a gente, quem nós somos. O que nos incomoda, a gente não é em momento algum contra a buscativa, e eu acho que o Rio Grande do Sul hoje está bem coberto de buscativa, tanto pelos grupos quanto pelo o tribunal, então eles tem todos os projetos que eu conheço de busca, o tribunal já realiza, então quem melhor do que eles, né, para fazer, então eles já fazem isso. E a nossa ideia sempre foi entrar, por isso que o nome é Elo, por causa das parcerias, e entrar, criar essa ligação aonde está precisando. Mas o que a gente chegou a fazer por meses, assim, bem pouquinho busca, a gente recebeu alguns perfis e tudo, mas o que a gente sempre pensava é a nossa responsabilidade quanto àquilo que a gente está fazendo.
Então, de chegar até o final. Então, até que ponto eu vou poder, se eu sou responsável por essa aproximação, até que ponto eu vou poder acompanhar essa família? Por mais que não seja proposta, talvez seja errado a gente se sentir responsável por isso. Então, quando as coisas não eram felizes, a gente se sentia meio responsáveis por ter gerado uma expectativa em fulano, ou por alguma adoção ter sido frustrada, porque a gente participou daquilo no início e por não ter perna ou profissionais, ou não ter condições mesmo de fazer. Então, hoje a gente não tem condição de acompanhar. A gente tem projeto de pós-adoção, a gente tem até... Hoje está mais estruturado do que era na época. Mas aí eu acho que aí entrou um pouquinho, talvez, o que vocês ficaram pensando de tipo, nossa, eu tô fazendo isso, e aí depois, quando não dá certo, qual é a minha responsabilidade nisso, né? Então a gente não consegue dormir direito depois, mas mesmo sem ter culpa, assim. Então eu acho que vocês sempre foram super cuidadosos e acho que a decisão vai de acordo com identificação mesmo, né? Com certeza, sim. Questão da responsabilidade, assim, ela nossa responsabilidade não começa no momento que a gente abre câmera, vai lá, né, desliga, grava, fecha a câmera e aí acabou, né? A gente acaba se envolvendo e tem coisas que realmente são muitos fatores, né, que acabam influenciando na campanha, né? A começar, coisas que a gente começou a observar, assim, né? A começar que tem a questão do próprio perfil, né, do adolescente que influencia, né, na interação que aquela campanha vai ter, no interesse, na busca, né, de pretendentes que vão se tocar, enfim, vão ser tocados por aquilo, né. Então, a própria questão da cor da pele, né, da idade, da facilidade que a criança tem em manifestar, enfim, falar sobre família e se expressar, né, e a gente viu que enfim, que as campanhas e o resultado das campanhas, ele de certa forma acabava sendo um reflexo do que é a realidade, assim, né, enfim, de crianças maiores e enfim, negras, terem menos pretendentes interessados, assim, então, de alguma forma, meio que repetia um preconceito que existe, né, e claro... E as visualizações eram monstruosas, né? Oi? O alcance é muito grande. As visualizações que ao longo do projeto, desde que começou lá na Tayane, até a gente foi ganhando um número expressivo, assim, né, enfim, de alcance, né, de chegar a 100 mil visualizações um vídeo, e nem sempre o número de visualizações refletia no número de interesse, e muito disso estava relacionado ao perfil da criança, se era, né, grupos de irmãos, se era uma criança maior, se era uma criança que não se expressava, às vezes, enfim, tão bem, né, então isso foi um primeiro ponto, assim, que começou enfim, a nos intrigar, assim, né, do quanto que a gente estava, enfim, repetindo ou colaborando com essas questões, né, e aí, claro, começou a surgir outras questões, assim, né, até foi a mesa que tu participou, Lula, Peterson, no ENAPA, né, e aí enfim, que foi falado da questão do projeto lá de Pernambuco, do Seja de Busca Ativa, que foi também um dos primeiros com imagens nas redes sociais, e do quanto que isso aumentou o número de adoções, mas o quanto que isso aumentou o número de devoluções também, né? E aí, claro, a reflexão que eles fizeram lá, que um dos motivos disso era a falta de preparação dos adotantes, dos adotados, a própria capacitação das equipes técnicas, né, do serviço de acolhimento, da dificuldade de adaptação, de criação de vínculos, enfim, e do quanto que os grupos de apoio são fundamentais para isso, né? Então, imagina quantas questões que fogem da nossa alçada, né? E vocês não se sentiam um pouco assim, quando me entregavam a missão para vocês, tipo, não ficava na entrelinha, assim, tipo, arranje uma família para essa criança. Então, tá com vocês agora, é a missão de vocês, é a minha última cartada. E isso é uma responsabilidade, né? Sim, não sei se passava esse sentimento, assim, as mensagens sutis. Totalmente, eu acho que a gente se envolvia emocionalmente com todas as campanhas. A gente mantém contato com alguns assistentes sociais, né, de tempos em tempos, de pergunta como é que eles estão.
Então tinha um envolvimento e a gente também criava muita expectativa, a gente queria dar o nosso melhor, e assim como era muito, nos envolvia bastante, também foi bem difícil para a gente dizer a gente não vai fazer mais, porque daí a gente também teve que começar a recusar e dizer, não, a gente não vai fazer mais campanhas. E tem uma outra questão que a gente também conversa muito, e que o doutor Iberê Dias, de São Paulo, também fala, que hoje a gente vive num mundo que é imagético, né? Que todos nós, a gente está acostumado a produzir conteúdo, a colocar na internet, e crianças, adolescentes, né, principalmente com mais de 12 anos, geralmente eles têm um perfil em alguma rede social, obviamente com algum controle, enfim, dos pais, mas eles têm essa possibilidade, né? Então, por que a gente não vai dar essa possibilidade para um adolescente que está acolhido, para que ele tenha, enfim, algum suporte e ele não possa se expor nada, né? Não possa colocar nenhuma imagem dele na rede social. Então, a gente também tem que entender, né, o quanto que a gente também não está privando ou diferenciando esse adolescente só porque ele está numa situação de acolhimento, que ele não vai poder fazer as mesmas coisas que um adolescente que não está em acolhimento. Então, essas questões de imagem, a gente discute muito. E tem uma outra questão, que é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que a gente é super fã, admira, que bom que a gente tem, mas foi um estatuto construído em 1990, né? Quando tinha que tirar uma foto, a gente usava filme analógico, era uma outra relação com o registro de fotografia, a gente não tinha redes sociais, né? Então, a gente também pensa, bom, será que a gente vai ter que discutir esses pontos, né, de privacidade, de risco, que a gente já está discutindo, né? Nós, enfim, não só em relação às crianças, mas nós como adultos, né? Quais são os limites, qual que é o alcance, quais são os benefícios de se expor ou não às imagens e essas informações. E obviamente, a legislação ela é um pouco mais devagar para essas mudanças da sociedade, né? Mas em algum momento a gente vai ter que começar a conversar e discutir que mudanças são essas, né? Que precisam existir. Eu acho que tem essa mudança também até do entendimento das pessoas, o que tem palavras que elas pipocam por aí de maneira que cada um às vezes tem um entendimento. Por exemplo, o que é exposição, o que é visibilidade, né? Rede social. Tem gente que não considera o WhatsApp rede social. Acho que é só uma maneira de se comunicar, mas não... E eu acho que é a mais perigosa. Então, muitos até tem projetos, tem campanhas que são por WhatsApp também. Eu acho que é legal vocês falarem um pouquinho assim, sobre isso, dessa coisa da visibilidade e a responsabilidade, né, também que a gente tem nisso, assim, e como essa coisa da imagem, assim, porque a doutora Sinara fala, nós tivemos um papo ontem também, e ela fala bastante nisso, assim, que ela super defende, assim, os abrigos serem mais abertos, as pessoas terem mais contato. E aí, a pergunta de hoje é como fazer? Já adianto que a gente não vai conseguir responder, assim, não né? Porque quem está esperando, assim, uma resposta é um limiar muito tênue, assim, né? A gente discute bastante essas questões, assim, pesando essa questão, né, da imagem, enfim, né, estaríamos cerceando direitos ou será que é preservar, né? E aí uma coisa também que influenciou bastante é a questão, né, de como isso é para essa criança ou para esse adolescente, né? E a gente, por ter um contato, por ter proximidade, enfim, com profissionais que trabalham no acolhimento e direto, né, com essas crianças, a gente pode ouvir também o que são as expectativas e o que isso gera, né? Então, é um desafio muito grande, assim, porque envolve muitos fatores. Então, a gente recebia muitos questionamentos também sobre quais as consequências dessa exposição, né? Como esse adolescente vai ser visto entre os colegas no Facebook, que tem acesso ao Facebook, pedindo um pai e uma mãe, sabe? A internet, às vezes, a gente não se dá conta, mas que as coisas ficam ali para sempre, né? Então,
como que vai ser para essa criança adolescente, se mesmo, né, de empreendido todo esse esforço, ninguém escolher ela, né? Como que isso vai gerar mais uma rejeição, né? Pode gerar mais uma rejeição, por mais que isso seja trabalhado com a equipe técnica e a criança autorize e queira fazer, né? Talvez ela possa, enfim, pensar o que ela fez de errado, porque que o meu outro, enfim, amiguinho, o meu outro colega foi escolhido, né, teve sucesso e eu não, né, então é muito difícil encontrar esse equilíbrio, esse caminho do meio, assim, né, e como tu falou, apesar de todo o cuidado que a gente tem, ou buscava ter, assim, é muito... O limite entre a boa intenção, né, e o prejuízo, ele é muito tênue. E complementando também, só mais um ponto que eu acho importante, quando a Melissa fala de cuidado, o que a gente fazia? Bom, se aparecia algum comentário no vídeo que era negativo ou que era ofensivo, a gente ia lá, deletava, depois que as campanhas não estavam mais no ar, a gente tirou, né? As campanhas não estão mais, mas é ainda insuficiente os organismos que a gente tem hoje para lidar com infrações no mundo online ou nos ajudar no que acontece nesse mundo online e o que acontece com as coisas que, porventura, por mais que a gente não esteja mais nas nossas redes sociais, alguém pode ter feito o download, alguém pode ter salvo essa imagem em algum lugar. Então, se acontece utilizar essa imagem ou por algum motivo ilícito, né? Como é que se lida com isso, né? Então, acho que tem essa falta ainda de algumas coisas de proteção, né? De formas de proteção que também impossibilitam ou deixam mais complexo essa divulgação, né? E esse cuidado e proteção da imagem. E tem essa questão também do que, assim, todos nós aqui, todas as pessoas que trabalham nisso, falam em nome da criança. E a desculpa, não é desculpa, mas o que a gente usa sempre assim, as crianças que estão lá no abrigo, coitadinhos, não sei o quê, mas muitas vezes a gente está pensando na nossa pressa, na minha família, que eu quero ter também, que é uma preocupação legítima. Então, uma coisa que eu falo sempre é da tríade da adoção, né, que é o ciclo que ele envolve tanto a família de origem, a adotiva e principalmente a criança. Só que são muitas pessoas falando em nome da criança, e às vezes essas campanhas, esses movimentos, ele é uma forma de dar visibilidade para que essas crianças apareçam, mas há responsáveis atrás. Então, o sistema, no geral, ele é centrado no adulto, né? Ele acaba sendo, sempre foi, ou agora está desconstruindo um pouquinho, mas o protagonismo mesmo da criança e do adolescente é bem delicado, tu garantir isso. A gente discute bastante isso, né? Porque se fala em melhor interesse da criança, mas geralmente quem diz o melhor interesse da criança são os adultos, né? Então, realmente, o sistema de adoção, no geral, ele é muito centrado no adulto, né? É ele que escolhe o perfil, é ele que diz se aceita ou não conhecer aquela criança. Então, mesmo, né, com algumas melhorias ainda, é uma relação um pouco mercantilizada, assim, né, de fato. Então, mesmo no aplicativo, né, e de novo, não é uma crítica em relação ao aplicativo, eu acho que ele trouxe muitas melhorias, e isso também, acho que o fato da gente ter parado as campanhas convergiu também com o fato de surgirem novas iniciativas que eram melhores, né, ou enfim, que atendiam melhor, mas o próprio aplicativo, a criança não pode ver o seu vídeo depois que ela grava, né, ela não vê as famílias, a criança não tem esse direito de escolha também, né, da mesma forma que o adulto tem. Então, e isso é uma coisa que a gente admira muito na Elo, que é a questão do apadrinhamento afetivo, né, que é que vocês fazem dessa forma em que não são os padrinhos que escolhem os afilhados, e sim os afilhados que escolhem os padrinhos, e eu acho que isso traz um protagonismo para a criança, assim, e ela... através de vídeo que vocês nos ajudaram no tutorial, e nós usamos até hoje esse tutorial aí. O cabelo mudou, mas vocês estão lá. Ai, que ótimo. Aquilo foi muito incrível para a gente também, né? Porque tem um lado simbólico muito grande, né? De colocar os futuros padrinhos afetivos para gravar um vídeo,
para eles a se apresentarem. Eu acho que isso, em termos de simbologia, também é importante para eles se darem conta que o melhor interesse não é o deles, né? É o da criança, é o do adolescente, seja na adoção, seja no apadrinhamento afetivo. Eu acho que isso é um paradigma que aos poucos tem mudado, assim, né? De parar de encontrar crianças para as famílias, né? E sim famílias para aquelas crianças, assim. Eu acho que aos poucos a gente está, não sei, eu acredito que a gente esteja caminhando para isso, assim. E como que agora acredito que é uma coisa que a gente passa também. Vocês já chegaram a negar alguma campanha? Sim, e assim, o ponto, claro que foi uma construção, foi muito diálogo com outras pessoas, enfim, a gente ouviu, né, muitas pessoas, mas eu acho que o ponto decisivo, assim, foi uma situação específica que no ano passado teve aquele desfile no shopping, né, desfile da adoção, um shopping em Cuiabá, que foi uma questão que repercutiu bastante polêmica, né, que eram crianças para adoção que desfilaram no shopping, né, e aí tinha muitas questões relacionadas com o ambiente, com a forma, né? E aí a gente se deu conta, assim, que a gente não queria ser conivente com... Não queria fazer parte desse tipo de iniciativa, assim. E aí a gente começou a se questionar, né, de que outras formas a gente poderia fazer. Mas, com certeza, cada pedido, né? E eu lembro que eu fui muito relutante, assim, mas como é que a gente vai dizer não? Tá, ok, vamos pensar em outras formas, talvez mais a longo prazo, né? Mas e o que a gente faz com esses adolescentes que estão agora, sabe? Que estão por sair, estão por completar 17 anos daqui um pouco, né? Será que só nos resta torcer por eles e torcer para que eles consigam uma colocação no mercado, enfim, consigam um padrinho, né? Então, foi muito difícil pra gente. Eu tô ficando no escuro aqui, tá anoitecendo. Então, foi uma decisão bastante difícil, assim, né, pra gente parar com as campanhas, porque a gente sentia dando as costas para esses adolescentes, né, mas aí eu acho que a Simone pode falar um pouquinho agora sobre formas, né, então que tipo de ação que a gente pode fazer, né, se não as campanhas, para ter um alcance ou um impacto maior nas pessoas. Como é que tu sensibiliza sem mostrar a cara, por exemplo, de quem está acolhido, sei lá? Sim. Como é que faz? A gente também como sensibilizar, né, e de uma maneira, né, responsável, como é que a gente pode... O que vocês pensam sobre isso? Sim. E eu acho que voltando também um pouco naqueles fatores que a gente via, como era importante a preparação dos futuros pais e mães por adoção, né? E por isso que a gente agora voltou a focar muito, né, em conteúdos que ajudem a desmistificar, né, a falar dos principais preconceitos, dos mitos que tem em relação à adoção e trazer bastante para a realidade, né? Seja trazendo mais falas de mais famílias sobre o assunto, ou seja, entrevistando profissionais da área, para que também não se crie um mundo cor-de-rosa. A gente viu que ao longo dos anos o número de pretendentes à adoção tem crescido, né? Mas também não adianta ter muitos pretendentes mal preparados, né? Melhor ter até menos pretendentes mais bem preparados para ter adoções com sucesso, né? Eu acho que isso que é o principal, e é isso que a gente está focando agora, né? Então, a gente, com o uso de redes sociais, eu acho que o maior benefício é que não é uma via só de uma mão, né, de mão dupla, então a gente recebe muitos comentários, muitas mensagens de perguntas, e a gente sempre organiza essas perguntas e tenta entender quais são as áreas que estão precisando de mais conteúdo, quais são os assuntos que a gente precisa falar mais, né, e é isso que a gente vem fazendo, né, para desconstruir, e principalmente lá no começo a gente dizia que queria sensibilizar em relação à adoção de crianças com mais de 5 anos, agora muito mais acima de 10 anos, né, é de adolescentes, né, é de grupos de irmãos, então é esse movimento que a gente também tem colocado mais energia. E uma das coisas, assim, né, que a gente foi refletindo é que talvez as campanhas, claro, elas mostram aquele adolescente, né, enfim, trazendo que ele tem uma história, que ele gosta de coisas, mas mais do que mostrar,
né, que aquele adolescente, enfim, ele é adotável, ele é querido, ele pode ser parceiro, ele pode ser companheiro, a gente tem que talvez focar nos adultos, né, e sensibilizar os adultos, né, e mostrar, né, qual é o contexto, quais são as necessidades, né, de uma criança que está em acolhimento, que tipo, né, de situação que ela passou, quais são os desafios, quais são as demandas que se pode esperar ao adotar um adolescente, né, mais do que incentivar, não basta só incentivar, né, a gente tem que criar uma conscientização também. Eu acho que essa questão do contar histórias, né? Então, eu acho que daí a história de cada um, ou a forma, que nem agora, a gente se vê hoje no mundo, nessa pandemia, enfim, e hoje a gente não tem os grupos, os grupos não estão acontecendo de maneira presencial, a gente optou por não fazer pelo Zoom e tudo, e fazer lives com temas específicos. E tem funcionado, e é um alcance que a gente tá conseguindo chegar nas pessoas através dessas lives, trabalhando esses temas. E aí a gente sempre traz pessoas que vão contando essas histórias, e aí isso ajuda, e eu acho que e a Elo sempre, eu acho que nossa bandeira maior é essa questão do lado técnico, é a preparação, e o pós é o que pega bastante, porque há uma responsabilidade dos adultos. Então, a gente está jogando informação, muita informação. Então, hoje as lives a gente coloca tudo no canal no YouTube, não para monetizar alguma coisa, senão a gente faria lá direto, enfim, mas a gente coloca no canal do YouTube justamente para ficar lá, que é a gente vai ter um acervo ali de todos os assuntos que envolvem a adoção, que a pessoa vai poder ter esse conhecimento. Eu acho que levar informação, eu acho que vocês têm isso também. Através de histórias que é o que vocês fazem, o Instagram de vocês é sensacional, assim, quando eu crescer eu quero ser igual, porque passa ali certinho, coisas simples, de uma linguagem acessível, e eu acho que a gente às vezes fica muito no juridiquês, e quando a gente se perde, assim, não consegue entender, para quem não sabe, assim. Eu acho que isso é das nossas bandeiras, assim, de disseminar, né, informação, né, e cultivar uma cultura de adoção sem preconceitos, assim, né, e aí a gente viu que, claro, a gente tem o nosso público principal ali, que é pretendentes à adoção, simpatizantes da causa, mas a sociedade no geral, assim, porque a gente resolveu dar um passo atrás por ver que ainda existiam muitos, é um assunto que precisa ser muito desmistificado, ainda existem muitas concepções erradas de achar que acolhido é adolescente cumprindo medida socioeducativa, né, mas o que ele fez para estar ali, né, então, enfim, dúvidas, às vezes, mais elementares, assim, né, então a gente resolveu focar nessa questão além de contar as histórias, porque eu acho que elas ilustram muito, assim, são tangíveis, também trazer outras perspectivas, porque o que a gente observava, assim, geralmente os canais de adoção, enfim, eles são bastante centrados no pretendente à adoção, e a adoção, a gente, né, é um universo multifacetado, que envolve, muito complexo, né, que envolve, tu comentou da tríade, né, que tem a criança, tem o pretendente, mas tem a família biológica também, né, e a gente não pode não falar disso, né, e a gente seguido vê e recebe assim, mas eu tenho tanto amor para dar, e aí tem um monte de mães que abandonam as crianças, e eu tô aqui esperando, sabe, e a gente precisa também falar do contexto que a gente vive, né, de um país extremamente desigual, né, de por que essas crianças são acolhidas, né, por que elas vão parar no abrigo, né, porque, enfim, né, da falta de recursos, da falta de apoio para essas famílias. Então, a gente começou a trabalhar mais nesse sentido, assim, de tentar trazer as múltiplas faces, né, da questão da adoção e de tudo que está atrás disso, né, por trás disso. Porque a adoção, ela tem duas coisas que é certa. Ela tem um amor, que é isso que eu falo que a história é linda, mas tem sofrimento. Tem. Porque até a Lise, que está conosco aqui, ela sempre fala, criança feliz não vai para adoção. Então, sempre tem uma história triste atrás, e nós temos que saber lidar.
Então, dentro dessa tríade, por mais que tem casos de infertilidade ou de tragédias, enfim, várias outras coisas que os pretendentes também sofrem, geralmente, do modo geral, das 3 pontas, quem sofreu menos é o pretendente ainda. E é o que a gente mais olha, às vezes. Então, acho que a gente tem que ter um olhar. Claro que é mais difícil a gente, como grupo de apoio, dar um amparo, dar um olhar para essa família de origem. E é até complicado, assim, porque é difícil o acesso, né? Sim. Mas é coisas que a gente tem que, pelo menos, estar aqui, ó. Mais no sentido de pontuar. Desculpa. E a gente aprendeu também bastante recentemente com a Defensoria Pública lá do Amazonas, né, que a gente entrevistou, fez uma série de vídeos com eles, porque eles são bem envolvidos com a adoção, e como é importante a gente não tomar um lado também na adoção, né, como a Melissa falou, a gente como projeto, porque a gente está num país desigual, então o contexto que levou essas famílias biológicas a entrarem numa situação de risco e não conseguirem mais cuidar dos seus filhos, né, geralmente foram outros fatores que contribuíram para chegarem nessa situação. E eu posso falar um pouquinho também da minha história pessoal, que eu retomei o contato com a minha mãe biológica, ainda não é uma relação maravilhosa, tem muitas questões a se resolver, mas eu passei, obviamente, por um período de raiva, de mágoa, de como ela tratou alguns dos meus irmãos, enfim, do nosso relacionamento, mas eu, pelo menos, tento fazer o exercício, e talvez é mais fácil fazer exercício com as outras famílias do que com a minha, mas, enfim, estou nessa construção, de que o que será que levou ela a chegar nesse ponto, e 2, a dor que ela deve ter passado em um certo momento, ter perdido a guarda de 3 filhos, e depois do seguinte, né? Então, será que essas famílias biológicas hoje no Brasil também estão recebendo um apoio necessário para passar por isso, né? Exato. E isso também nos questiona, né? Porque a gente está num contexto que é difícil, e claro, quando esses futuros pais e mães por adoção, eles vão ter que também contar essa versão com muito cuidado, com muita delicadeza para os filhos, para que isso também não alimente mágoas, para que eles consigam tentar entender a história da família biológica deles por essas lentes também, né? Que estamos num país desigual, que as oportunidades não são iguais para todo mundo, né? Então, eu acho que isso para nós também é bem importante. Até para essa criança não ter esse sentimento, né, de olha, né, por que minha família não me quis ou não conseguiu cuidar de mim, e não internalizar isso como sendo uma questão dela, né? Até porque a questão financeira, ela não é motivo para destituição, mas, ao mesmo tempo, você não vê crianças ricas nos abrigos, né? Então, com certeza está relacionado com a situação, com a falta de equipamentos, né, que vai desde... Acho que a Grazi falou muito bem isso na live sobre o SNA, né, de que como é que tu vai cobrar que uma mãe tenha condições, às vezes, de cuidar de um filho, se aí ela tem uma fila de espera de 5 meses para ser atendida num CAPS, num CRAS, sabe? Então... e aí, nesse nosso contexto de desmonte, né, da assistência social, dos serviços públicos, né, como é que isso se dá? Então, claro, a gente não vai conseguir resolver todas as mazelas e os problemas do mundo, mas a gente precisa trazer esse contexto também, né, e mostrar isso para as pessoas. Então, a gente tem trabalhado muito nessa linha, assim, de não olhar por uma lente só, de trazer depoimentos de profissionais de várias áreas, porque não existe uma verdade única, né? E a gente seria hipócrita aqui de dizer isso, né? Que não é assim, né? Que funciona. Então, a gente tem atualmente produzido, então, novos materiais, né? Trazendo coisas não só relacionadas à adoção, mas coisas que tangenciam isso, sobre os direitos da criança e do adolescente, né? E todo o sistema de garantias desses direitos, e, enfim, como tinha comentado, envolve muita responsabilidade, assim, né, não é porque está na rede social que a gente pode ser leviano, assim, e postar qualquer coisa, né, então, a gente sempre, claro, talvez isso não fique aparente, assim, né, mas todo post que a gente faz, todo conteúdo que a gente produz, são no mínimo 3 pessoas revisando, sabe, para ver se as imagens elas
são inclusivas, se as famílias, né, ou enfim, se é representativo, né, que os nossos conteúdos não reforcem preconceitos, não sejam sexistas, não sejam heteronormativos, racistas, ou que carregue qualquer desses preconceitos, assim, né? Porque se a nossa bandeira é combater o preconceito, as nossas mensagens, elas também têm que buscar transmitir isso, né? Exatamente. E é o que a gente fala às vezes, assim, claro que para nós, pais por adoção, algumas questões, até como a Simone falou também, quando é com a gente é difícil, tem coisas que mexem com a gente, mas essa questão da família também é ao juiz que julgue, né? Então, cada um no seu papel. Então, acho que o grupo de apoio, a gente tem isso, a gente tem um cuidado muito nosso, que também não só o grupo de apoio, mas projetos que realizam essas campanhas. Quando vê, a gente está julgando. É muito fácil a gente escorregar e começar a julgar isso ou aquilo, que aquilo é bom ou que isso é ruim, e cada um no seu papel, aos projetos e grupos de apoio que apoiem, né? E eu acho que essa palavra, às vezes, ela fica um pouco esquecida quando nos achamos na autoridade de fazer papel de judiciário, fazer papel de Ministério Público, de sair julgando e achar o que pode e o que não pode. E não é por aí, né? A gente é um suporte, a gente entender também nossa pequena contribuição faz muita diferença, mas que a gente tem que caminhar junto com todos esses projetos. Por isso que até a gente está sempre nos agarrando em outros projetos e embolando, porque acho que é importante isso. A sociedade civil mesmo se mobilizar e até cobrar de uma maneira mais eficiente. Né? E as coisas, elas não estão isoladas, né? É um organismo, então uma coisa é uma engrenagem, uma coisa tem que andar para outra andar, né? Por isso que a gente precisa desse olhar holístico, assim, né? E a gente também, então, tem que estar atento e tem que ter cuidado e tem que saber que talvez, às vezes, a gente vai pisar na bola mesmo assim, né? E até queria trazer, de forma bem breve, uma situação que aconteceu ontem ou anteontem, essa semana, que a gente fez um post, né, sobre... A gente começou agora uma série de histórias de adoção, que as famílias enviam, né, as histórias delas, e a gente fez um post de uma família. E aí essa família, no relato dela, que a gente reproduziu, falava que eles eram uma família há 6 meses, desde que as meninas chegaram, as meninas foram adotadas, né? E a gente postou, enfim. E aí uma pessoa comentou falando que era uma visão equivocada, porque eles já eram uma família, o casal, né, independente, já era uma família antes das meninas chegarem, né? Independente de ter filhos ou não. Então, a gente foi lá, a gente respondeu, né, essa pessoa... falou, enfim, que não foi o que a gente, não era o que a gente quis dizer, enfim, né, que era passar, né, que não tinha sido a intenção, que a gente estava se referindo a eles serem parte de uma mesma família, né, mas que a gente acredita em todos os formatos de família, mas a gente foi lá e corrigiu o texto para que não ficasse ambíguo, né, porque a gente não quer reforçar que uma família ou uma mulher, ela só tem valor, ou só é completa quando tem filhos, né, porque é uma família, independente de ter filhos ou não, independente de a gente trabalhar com adoção, ou falar de filiação, né, então a gente tem que estar aberto a críticas também, né, e saber incorporar aquelas que, enfim, são construtivas, assim. Eu até quando vocês, até eu entrei em contato com vocês, quando vocês postaram que não fariam mais as campanhas, enfim, eu me assustei, mas eu entendi exatamente já na hora, já entendi o porquê, mas é um ato extremamente corajoso também. Então, e de humildade ao mesmo tempo, de entender, porque eu acho que tu reconhecer que talvez aquele não é o caminho que tu quer seguir, isso é extrema coragem. Então, acho que hoje em dia o dizer não é mais difícil, é mais corajoso do que dizer sim, e quando vê, nós viramos massa de manobra. E eu bato palma para vocês, assim, pela coragem, né? Enfim, e há outros projetos nesse sentido que estão funcionando também, e acho que cada um tem o seu papel, assim, então já dá os parabéns, você sabe que a gente tem um carinho enorme, assim, por vocês. Vocês fazem parte da minha história toda de adoção, né? O Adoção Tardia, ele nasceu antes da Ela, porque e daí depois foi o Lucas foi junto. A Ela nasceu no final de 2015 ali. E
E aí foi junto com a história do Lucas, assim, e a do Santardia e tudo, ela caminha junto, assim. Então, volta e meia a gente aparece. Se eu pegar os vídeos da adoção, eu acho que eu tô em 2, eu acho. Tem um que eu gravei só para dizer como é que nós estávamos, né? Sim. E agora o documentário também, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa, se já podia falar ou não. Já. Eu acho que tem também, em relação às campanhas, uma parte que foi, enfim, um lado positivo, né, que a gente está levando e que vai querer aplicar num projeto piloto, que, enfim, estava programado para abril, mas, enfim, na situação vai acontecer em algum momento nos próximos meses. É aquilo que a Mel também já falou sobre o protagonismo, né, de como a gente, quando ia gravar as campanhas, a gente geralmente passava um dia ou uma tarde, né, com esses adolescentes, e como era legal contar a história deles, como eles, enfim, se divertiam também, né, nos levando para conhecer a cidade, ou jogando futebol ou basquete, enfim, a coisa que era na campanha, e como era importante colocar eles num local de protagonistas, né, da sua história. Então, isso nos deixou com esse aprendizado, e depois a Mel conversando com a Rita, do Lar Esperança, se eu não me engano, ela também nos trouxe essa demanda, né, de como a gente pode, de alguma forma, registrar essa história desses adolescentes, não necessariamente que eles estão para adoção, né, mas às vezes eles já estão no momento de saírem do abrigo, e eles têm que ter de orgulho, né, essa é a história de vida deles, né, então um dos nossos futuros projetos também vai ser uma oficina piloto em que a gente vai construir, né, essa produção da história deles, e eles também vão ser coautores, né, não vai ser nós, mas eles vão construir a sua própria registro de memória, né? Que legal. Então, a gente está encerrando. Não sei o que mais que vocês têm aí para falar, se vocês querem fazer umas considerações finais aí. Talvez a gente pode falar do documentário também, né, Mel? Claro! Podemos. Então, a gente foi e a gente fica muito feliz, assim, com esse reconhecimento, né? Porque a gente, no final do ano passado, a gente, enfim, foi contemplado numa iniciativa do Sicredi, né, da cooperativa Sicredi, uma ação beneficente, enfim, que eles escolheram algumas ações, e aí nós fomos contemplados, enfim, e aí com essa verba a gente vai trabalhar em alguns eixos, né, uma delas é a questão da sensibilização, então a gente vai está produzindo, né, já começou as gravações, um documentário com histórias de famílias, que o Peterson, né, a Liz, enfim, o pessoal dela faz parte. Como fãs e chats que somos, não poderíamos deixar de chamar. E nós também. Então, a gente quer trazer várias configurações familiares, vários depoimentos, né? E sempre nessa linha, assim, claro que numa perspectiva positiva, a gente não quer ser um projeto de desincentivo à adoção, mas sem usar uma lente cor-de-rosa, romantizada, né? Abordando desafios, e também trazendo depoimentos de profissionais da rede de proteção, né, outras perspectivas. Então, a ideia é trazer várias perspectivas sobre a adoção. E aí também um outro eixo é trabalhar, né, nessas oficinas de registro de memórias dos adolescentes acolhidos, porque, enfim, já é uma diretriz, né, que isso se faça, que as equipes técnicas façam, né, essa documentação, mas muitas vezes a gente sabe que nem sempre é possível, né, que as equipes, enfim, enfrentam diversas adversidades, assim, então a gente quer trabalhar junto nisso, assim, de poder documentar essa história, porque até foi a Rita que trouxe essa demanda, assim, numa conversa que a gente teve, que às vezes os adolescentes, por inúmeras situações, acabam passando algum tempo no acolhimento, e esse período, né, é diferente às vezes da gente que está numa família que tem ali, ainda mais agora, né, com foto, tem álbum, né, às vezes esse período é tido como um período em branco na vida deles, e não é, porque eles construíram relações, porque, né, eles criaram vínculos, eles, às vezes, enfim, né, então a gente vai trabalhar isso, e aí nessa ideia de co-criar com eles, né, deles serem autores da própria história, e, enfim, de fazer essas oficinas. Então, a gente teve, por conta da situação, a gente teve que pausar um pouco, mas tão logo seja possível, a gente vai retomar isso.
Tô louco pra ver. Estaremos divulgando. Nós também. Nós também. Mas eu acho que a mensagem final, assim, que a gente gostaria de passar é a questão, e isso vale, eu acho que para qualquer projeto, assim, da responsabilidade, assim, né, com o que a gente coloca no mundo, né, e não é só porque a gente não é exatamente da área que isso justifique a gente fazer, ou porque é rede social, ser de forma leviana, né, a gente acredita muito no impacto, né, das expressões, né, do quanto que os discursos, o poder do discurso, assim, né, e o quanto que isso, enfim, pode carregar o preconceito ou reforçar coisas que não são legais, assim. Então, acho que é isso que a gente busca, assim, mas é um trabalho que exige responsabilidade, assim, principal de tudo. E o fato da gente não fazer campanhas, assim, não quer dizer que nunca mais, que a gente condene isso e que nunca mais vai ser feito, mas nesse momento, né, a gente está buscando novas formas, talvez não seja mais expondo a imagem, né, talvez seja e a gente está na busca, assim, por encontrar, não sei se vamos conseguir chegar numa fórmula ideal, porque como eu tinha falado, não é uma receita de bolo, né, mas então a gente está tentando achar novas formas de sensibilizar, sem trazendo o mínimo de risco, assim. Sim. Porque sempre nós, o ideal não existe, porque o ideal hoje já não vai ser o de amanhã e não vai ser o de lá 2013, quando eu conheci o Lucas, era bem diferente, tanto que o Lucas estaria provavelmente nessas campanhas, porque eu adotei o Lucas com 9 anos, mas eu conheci ele com 7. Então, hoje, com 7, já não vai mais para essas campanhas, né? Não teria essa necessidade. Então, as coisas vão mudando e a gente acho que ter isso de se reinventar todos os dias aí que tá, nos torna vivos. É aí que tá a magia da coisa, assim. Então, gente. E por último, só reforçando o que vocês já falaram, né? A gente também fala que não tem uma verdade absoluta, né? Então, como sociedade, a gente está sempre evoluindo. Tem algumas causas que a gente acaba melhorando, outras que a gente acaba regredindo, né? E a gente tem que continuar sempre nos questionando e construindo como coletivo. E isso que tu falou também, a gente acredita muito no poder de se trabalhar em rede, né? Então, a gente aprende muito com os grupos de apoio à adoção e a Elo e outros tantos, e é isso que a gente quer continuar sendo, a gente quer continuar ajudando com o nosso trabalho, essa rede, para a gente construir o Brasil que a gente quer ver, né? O Brasil que a gente sonha, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai fazendo isso. Eu acho Quando que tu volta, Simone? Enfim, essa também é uma questão difícil, né? Volta, Simone! Mas em breve, e também acho que se tem algo que a gente, quando sai do país, enfim, para outros países que estão mais desenvolvidos, é a gente reforçar a crença de que, bom, a gente vai conseguir fazer isso no Brasil, sabe? Se isso existe em outros países, a gente vai conseguir. E não importa o momento difícil que a gente esteja passando ou não, mas a gente tem que manter o sonho e a confiança, né, de que a gente vai ver esse futuro também no Brasil, não só no exterior, né, que isso também é possível no Brasil. Exatamente. Acho que muito na mesma proposta, assim, como a Elo, né, que se propõe a ser o Elo, né, entre várias, a gente gosta muito desse conceito de ser ponte, né, entre as várias, enfim, instituições, vários dos atores envolvidos, assim. Então é isso. Obrigado. E o último, né? Mandem críticas, né, pra gente. A gente tá, né, mandem críticas. Nos sigam nas redes. E falem isso! O canal é canal Adoção Tardia, né? No YouTube. Isso, no YouTube, canal. Adoção Tardia Vídeos no YouTube, mas no Instagram e no Facebook é Adoção Tardia, só. Sem cedilha, sem acento. Isso, então tá. Gente, obrigado. Tava com saudade, Simone. Obrigada. Nós que agradecemos pelo espaço. Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigadão. Tchau.